E se eu te dissesse que existe um dia na história em que o sol simplesmente parou no céu? Não estou falando de um conto. Não estou falando de mitologia ou fantasia. Estou falando de um relato registrado há milhares de anos, que até hoje intriga cientistas, teólogos e curiosos do mundo inteiro. Um evento tão extraordinário que, se fosse verdade, teria que ter deixado alguma marca, em algum lugar, em alguma memória do mundo. E o mais fascinante, talvez tenha deixado mesmo. Vamos voltar no tempo, muito antes de Cristo, muito antes de Roma. Estamos no período em que o povo de Israel acabava de sair de décadas, errando pelo deserto, e finalmente pisava na terra que acreditava ser sua. O homem no comando se chamava Josué, um guerreiro, um líder, alguém que havia esperado a vida inteira por aquele momento. Mas a conquista não seria fácil. Uma aliança de 5 reis amoritas se levantou contra o povo de Israel. 5 exércitos, 5 forças reunidas com um único objetivo: esmagar qualquer avanço. A batalha estava marcada. O confronto era inevitável. E foi então que Josué fez algo que nenhum general na história havia feito antes, nem faria depois. Ele não pediu mais soldados, não recuou, não negociou. Ele olhou para o céu e fez um pedido impossível. O relato está no livro de Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13. E o texto diz, de forma direta e sem rodeios, que Josué clamou diante de todo o povo de Israel e ordenou: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aialon. E aí vem a parte que arrepia. O sol parou, a lua ficou imóvel, e o texto diz que o sol não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. Quase um dia inteiro, com o sol parado no meio do céu. Mas o mais estranho ainda estava por vir. O que exatamente aconteceu naquele dia? Essa é a pergunta que não sai da cabeça de quem lê esse texto pela primeira vez. Porque pare e pense. Se o sol literalmente parou no céu, isso significaria que a Terra deixou de girar. E as consequências físicas disso seriam devastadoras. Maremotos, terremotos. O planeta inteiro sentindo o impacto de uma freada abrupta. E foi nesse momento que tudo mudou. Pelo menos para os pesquisadores que resolveram levar essa história a sério. Há registros fascinantes em outras culturas antigas, de civilizações que não tinham nenhum contato com o povo de Israel, que descrevem uma noite ou um dia que durou tempo demais. Um dia longo que não terminava. Os maias. Civilizações do Extremo Oriente. Relatos espalhados pelo mundo antigo de um fenômeno que ninguém conseguia explicar. Isso é coincidência? Pesquisadores da NASA chegaram a estudar esse relato. Alguns estudiosos propõem que pode ter sido uma refração atmosférica extrema, que teria deixado o Sol visível mesmo depois de seu horário natural de pôr. Outros falam em eclipse descrito de forma inversa. Outros simplesmente dizem, não temos explicação. E a Bíblia encerra esse verso de uma forma que dá arrepio. Ela diz, com todas as letras, não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois. Um dia único, irrepetível, na história inteira da humanidade. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Ninguém sabe com absoluta certeza. Mas tem algo nessa história que vai além da discussão científica, além do debate teológico. É a ousadia de um homem que, diante do impossível, não abaixou a cabeça, que olhou para o céu num campo de batalha, rodeado de inimigos, e acreditou que o próprio universo poderia ceder diante de um pedido. E se ele estivesse certo? E se existirem forças nesse mundo que ainda não compreendemos completamente, que aguardam ser invocadas com a coragem certa? O sol um dia vai se pôr para você também. Mas a pergunta que fica é, o que você faria com mais um dia? Se esse vídeo te fez pensar, me conta nos comentários. Você acredita que isso aconteceu de verdade? Quero muito ler o que você pensa. E se você gosta de histórias bíblicas que ninguém conta com essa profundidade, se inscreve aqui no canal.
Toda semana tem um mistério novo esperando por você. Até o próximo vídeo.